em casa, ali mesmo eu tinha ficado e alguém ia me encontrar acho que uns 3, 4 dias depois só. E eu fiquei, quando eu apaguei, eu fiquei lá 72 dias em coma. Tentaram me ressuscitar, fizeram massagem cardíaca, etc e tal, muitas coisas e não deu certo, de jeito nenhum. As pessoas falam assim, você não alucinou, né? Não viu alguma coisa? Na minha cabeça, quando eu acordei que eu comecei a ter alucinação. A fonoaudióloga do hospital se interessou. Porque assim, eu usava tráqueo, tive que usar tráqueo. Quem usa tráqueo, geralmente perde a voz. Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, ao Em Família. E você já pensou em passar por uma situação de vida que você nem imagina? Você ficar desacordado por algum período e você nem saber o que está acontecendo com você? Pois isso aconteceu com Enéas Alves. Ele é produtor, ele é compositor, cantor. A gente já entrevistou o Enéas, já cantou outras vezes conosco aqui no programa. E ele passou por uma situação que ele ficou em coma por mais de 70 dias. E nós vamos bater um papo com ele hoje. Glória a Deus que ele está aqui, né, Enéas? Amém. Para contar essa história. E aí, Enéas, como que você está hoje? Bem. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Tá bem, né? Me recuperando, fazendo fisioterapia, né? Faço hemodiálise. Porque tive algumas consequências do que aconteceu, mas eu tô bem, graças a Deus. Tá bem, gente. O Enéas é um milagre vivo. Final do ano, eu lembro que nós ficamos sabendo que o Enéas estava em coma, entubado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o Enéas, né? Porque a gente não sabia e passou o Natal, o Ano Novo. Foram quantos dias de internamento, em coma que você ficou? Em coma foram 72 dias, com um total de 100 dias no hospital. 100 dias de hospital, né? 100 dias. Enéas, quando você foi pro hospital, né? Você estava falando para mim aqui antes que você tinha um problema de rim e nem sabia que era tão grave assim. Na verdade, 15 dias antes de acontecer o que aconteceu, tava com o exame marcado no nefro. E aí o nefro falou para mim, Enéas, você tá com o rim, funciona apenas 15%. Né? E nessa situação ele falou que eu ia ter que começar a fazer hemodiálise. E aí 2 semanas depois, eu tava falando com uma prima minha, né, a Nena, no telefone, e ela falou assim, Enéas, eu vou te levar pro hospital, você não tá bem. Eu tava trabalhando, eu falei, não, tô tranquilo, tô de boa. E ela falou, não, você não tá bem. E aí quando eu cheguei em casa, 2 horas da tarde, tava a minha prima, a minha cunhada Gisele, e a irmã da minha cunhada, né, que é muito minha amiga, Gilmara. Falou assim, a gente vai te levar pro hospital agora. Eu entrei em casa, tomei banho, me troquei, entrei no carro, e fomos pro hospital. Chegando no hospital, mediram minha pressão, estava muito alta, estava 22 a pressão. Né? E aí já me deram remédio na veia, já me deram oxigênio e tal. E aí eu dormi. Dormiu? Dormi, né? Porque o remédio que os caras colocam na veia lá, que o hospital coloca na veia, ele deixa ser muito pressão baixar e tal. E minha pressão nunca foi acostumada a baixa, né? E eu não sabia disso. E quando baixou, você acaba dormindo, né? Acordei no outro dia, tomei café no hospital, achei que ia ir embora. Ir embora, né? Que foi no final de novembro. No dia 22 de dezembro foi quando eu fui pro hospital, né? No dia 23, quando eu achei que eu ia embora já, o pessoal falou, não, tem que fazer uns negócios aqui ainda e tal. Mediram a pressão tava alta de novo. E aí o meu irmão chegou no hospital, falaram para poder ir para a máquina de ressonância, eu fui para a máquina de ressonância e não cabia na máquina de ressonância. Olha o detalhe, gente, eu acho que assim, às vezes a pessoa está um pouco acima do peso, mas ela não percebe, não é, né? Na verdade, tá acima do peso, é a mais pura realidade. É mais pura realidade. E porque assim, a cabeça fica meio bagunçada às vezes, você começa a perder o interesse por cuidar de si mesmo. Isso. Porque para não caber na máquina de ressonância, você estava muito fora de um padrão, né? Porque a máquina suporta até 150 quilos, né? Então. Passar disso, você não cabia. Já não cabe mais. De jeito nenhum. E aí eu nesse momento? Não entrou de fez jeito nenhum, não fez, a ressonância não fez. E aí meu irmão colocou de volta na cadeira de rodas, porque eu tava meio que fraco das pernas, assim, não conseguia andar direito e tal. Por causa do peso também, né? E aí, na hora que a gente tava voltando para poder levar pro quarto, foi a hora que eu infartei. Aí você infartou lá dentro do hospital. Dentro do hospital. E creio assim que foi a sua oportunidade, talvez de vida, né? Ter infartado dentro do hospital? Para eles te resgatarem. A oportunidade de ser socorrido, né? Isso.
ser socorrido. Porque se estivesse em casa seria muito mais complicado, como né? eu morava sozinho, eu acho que se eu tivesse infartado em casa, ali mesmo eu tinha teria... ficado e alguém ia me encontrar, acho que uns 3, 4 dias depois só. Olha só, né? E foi o que aconteceu. Então, o cuidado de Deus com você, isso aí. Foi. Foi, viu, Márcia? Mesmo assim, você fala, nossa, ele infartou, né? Infartou, gente. Mas estava dentro do hospital, a oportunidade de ser socorrido. E assim, eu vejo hoje em dia assim, que tudo tem um propósito, né? Tem. Porque eu estava na fila para poder fazer bariátrica, só que todo mundo que eu falava sobre bariátrica falava assim, né, não é bom, porque você vai ter que restrições contra isso, aquilo, outro. Muitas coisas, né? Não sei, quem já fez vai saber explicar melhor do que eu, né? Mas o pessoal sempre falava isso. E eu fiquei, quando eu apaguei, eu fiquei lá 72 dias em coma. Tentaram me ressuscitar, fizeram massagem cardíaca, etc e tal, muitas coisas, e não deu certo, de jeito nenhum, não deu. E você ficou nesse tempo que você estava em coma por 72 dias. Você lembra de alguma coisa? Ou você só lembra que você dormiu e acordou 70 dias? Não, na verdade eu não sabia que eu tinha dormido tudo isso. Você não sabia? Pra mim, quando eu acordei, pra mim eu tinha dormido um dia e acordado no outro. Gente do céu. É isso, tipo blackout, fechou apagou, o olho, deu um apagão. abriu e acordou no outro dia, E às vezes o próprio corpo precisava desse apagão para se recuperar, não é? Então, antes de me acontecer isso também, eu tinha um problema muito grande, que era o quê? Eu sentava, qualquer lugar que eu sentava, eu dormia. Você dormia? Dormia. E você tinha uma vida assim muito estressada, muito agitada, muita correria? Olha, Márcia, para quem vocês sabem mais ou menos disso aqui, né? Eu tinha uma escola, né? Tinha um grupo vocal que andava em casamento. Sim. E eu trazia toda a responsabilidade para cima de mim. Então, assim, a mente não parava nunca. Estava sempre ativa, parava, sempre a mente ativa, sabe? Pensamento acelerado, né? E eu creio que isso ajudou a prejudicar mais ainda a minha saúde, né? A cabeça ficava meio perturbada com algumas coisas, com algumas situações, né? A saúde mental já não estava muito boa também. Então, acho que isso tudo leva a esse tipo de consequência. Com certeza. Só que, assim, o período que eu fiquei em coma... não é um período bom, o tempo que eu fiquei no hospital também não é um período bom. O que eu tiro como uma lição para isso, né? Uma lição para isso. Primeiro, eu consegui emagrecer 90 quilos. 90 quilos? 90 quilos. Gente, é muito quilo que um outro eu, que eu tenho 90 quilos agora. Você perdeu aquela outro eu, você falou, vai embora que eu só quero esse aqui. Perdi 90 quilos. Teve consequências? Teve, adquiri uma escara, né? Hoje em dia eu faço hemodiálise e tal. Quando eu acordei eu não andava. E eu achava que eu ia ficar sem andar. Assim, pra mim, no começo eu achei que eu podia andar porque... Não, que eu podia andar porque eu mexia as pernas. Ah, sim. Mas um dia que eu aprontei umas no hospital lá e tentei levantar, caí. Não tinha força, né? De jeito nenhum, eu perdi massa, perdi líquido, perdi músculo, não tinha como. Perdi fibra, né? Perdi muita coisa. E foi uma coisa meio que terrível, assim. Só que o lance de... As pessoas falam assim, você não alucinou, né? Não viu alguma coisa? Na minha cabeça, quando eu acordei que eu comecei a ter alucinação. Você começou a ter alucinação quando acordou? Quando eu acordei. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa que você vai me contar dessas alucinações. A gente vai dar uma pausa, nós vamos para os apoios, a gente vai ver as empresas que estão conosco aqui no nosso programa e a gente já retorna. Há 20 anos surgiu um grande sonho e assim nasceu o Grupo Avenorte Gibbon Foods. Nossa trajetória é marcada por uma relação de respeito e confiança. Possuímos criteriosas certificações internacionais para atender o mercado interno e externo. É com muito orgulho que continuamos buscando a excelência e permanecemos escrevendo nossa história para atender você cada vez melhor. Avenorte Group, fazendo história com você. Inviolável é tecnologia e inovação em todos os serviços. Vende, instala e monitora os melhores sistemas de alarme, atuando com profissionais capacitados e a mais alta tecnologia para sua proteção ter excelência em todos os sentidos. Cria novas soluções. E com o app, a Inviolável está sempre com você, que nunca fica na mão porque tem suporte técnico super especializado. Inviolável é tudo isso para a sua proteção. Quando o desenvolvimento tecnológico se une à experiência de mais de 30 anos, o resultado é uma empresa que não para de crescer. Com a experiência de quem não se cansa de inovar e a confiança de seus clientes,
a Júpiter continua evoluindo para levar a energia superior cada vez mais longe. Retornamos aqui no Em Família. Você está ouvindo uma história de vida aqui do Enéas, que é uma história assim que mexe muito, né? Leva assim a gente a refletir sobre a nossa vida, a pensar: será que eu estou agindo certo? Será que eu estou fazendo o que é correto? Ou será que eu estou me sobrecarregando demais, deixando a vida? Então é um momento de analisar. O Enéas teve a experiência dele, né? Vai falar agora a respeito um pouco mais disso, né, Enéas? Foi uma situação assim, né, que trouxe também, creio que a mudança de vida em você, Sim, né? muita coisa. Essas lições, né? Muita coisa. Fala pra Muita nós, coisa. então. Ó, o lance de quando eu acordei, né? Primeiro eu acordei meio que, vamos dizer assim, meio que conturbado com algumas Isso. coisas que você não consegue entender o que está acontecendo. É muito tempo, assim, fora, né? É. Fora de um contexto. E eu tive que ser amarrado no hospital, por quê? Porque a princípio quando eu acordei, eu saí chutando todo mundo, saí dando suco em todo mundo, né? E aí eu tive que ficar amarrado meio e sedado. Sim. Toda vez que eu acordava, eles tinham que me sedar. Porque você não Então conseguia... eles não conseguiam me falar o que estava acontecendo comigo, né? Nem você entendia. Nem eu entendia, Ah. não, a cabeça estava bagunçada demais ainda quando acordou assim. E aí tiveram que me amarrar, eu ranquei, eu tinha um catéter do lado de cá, no pescoço, eu ranquei. Nossa, perigosíssimo isso, né? Tirar. É muito perigoso, porque pode, né, dar hemorragia e tal. E o outro catéter que estava do lado de cá também, eu arranquei também. Naquele momento ali. Um catéter que eu tinha na mão para poder fazer, para aplicação de remédio, ranquei também. É o Nossa, desespero, ranquei não é, muita Enéas? coisa. E aí eu tive que ficar amarrado. A última vez que eu fiquei amarrado e eles colocaram aquela faixa na minha mão, porque mesmo quando me amarrava, eu mexia os dedos assim, ó, encurvava até chegar no laço do negócio, na amarra do negócio e ia soltando. Do céu. Ia soltando a amarra. O negócio, é que a mente da gente fica ruim. Igual eu tava falando ali, né, pro pessoal ali. Na minha cabeça, quando eu acordei, o que eu imaginava é que eu tinha sido sequestrado e queriam roubar os meus órgãos. Gente do céu, bagunçou mesmo a mente, a cabeça. A cabeça ficou a milhão. E aí? E o lance de alucinações, assim, por exemplo, dormindo não tive nada, né? Em coma não tive nenhum tipo de alucinação, pelo menos eu não lembro disso. Mas quando eu acordei, pra mim, o meu filho tinha 6 anos. Você acordou lá atrás, né? Pra mim meu filho tinha 6 anos. Pra mim eu ainda era casado com a mãe do meu filho. Eu não sabia o nome do meu RG, nem do CPF. São coisas que eu sempre soube na minha cabeça. Eu não sabia o número do meu celular, eu não sabia meu sobrenome, eu não sabia a data do meu aniversário, eu não sabia destravar meu celular, eu não sabia nada. O meu irmão que estava comigo no hospital, eu não reconheci ele, falava que ele não era meu irmão, que ele estava me enganando. Gente, porque você estava lá atrás, né, sua memória? Na verdade, meu irmão, eu não reconheci ele a primeira instância. Ele ficava assim, né, sou eu, seu irmão, Éder, não sei o que. E eu, não é meu irmão. Ele fala, sou eu, o Éder. Né? E o meu irmão foi um cara que foi fenomenal, assim, nesse lance de quando eu estava no hospital. De cuidar de você. Eu sou muito grato a ele, assim, a minha família inteira, assim, mas em especial ele e o meu irmão Ederson, né? A Camila não é minha irmã, mas eu considero ela como se fosse uma irmã, né? Ela é muito minha amiga, ela era minha sócia na escola que a gente tinha junto. A Ayla, né, que é uma menina que... Você lembra da Ayla, Lembro, né? Ela também foi uma pessoa fenomenal. Pessoas abençoadas, né, perto de você. O meu irmão, porque ele chegou e pediu as contas no emprego. Pra ficar com você. E aí o cara falou, mas você... Ele falou, não, meu irmão tá ruim no hospital, não tem ninguém pra cuidar dele, eu vou cuidar dele. Ele foi maravilhoso, né? Foi. Pessoas que fizeram a diferença, A Camila, ela tinha todo um trabalho durante o dia, né, com a escola e administrar a família, né, que ela é casada e tal. O marido dela é muito gente boa, o Renan, muito gente boa mesmo. Ela falava assim, Renan, não vou pra casa hoje, vou pro hospital pra cuidar da Enéas. Ela passava a noite comigo no hospital, pro meu irmão poder descansar. Nossa, né? pessoas de valor, então, hein? A Ayla também, nossa, a Ayla, ela trabalha com marcas e patentes, tava fazendo advocacia e tal, mas ela falava, não, Enéas, eu vou aí ficar com você essa noite, falar pro seu irmão e tal, mesma coisa. Entre outras pessoas que ficaram, né, minha mãe, meu pai, minha tia Lídia, né? A Thalita, que é uma aluna minha também, muito gente boa, assim. A minha cunhada Michele, né? Todos ficaram comigo no hospital, assim, né? Pessoas que Mas quem ficou mais tempo foi esses que eu te falei, né? Que foi o meu irmão Ederson, que ele ficava o tempo todo, o dia inteiro ele ficava comigo. Quando não dava pra ninguém vir à noite, ele ficava dia e noite, 2, 3 dias, né? Sim, pra ele estava disposto aquilo ali, ele livre, levava né, uma mala, ele levava uma mala pro hospital com as roupas dele pra poder tomar banho e dormir lá. lá. E ficava lá.
primordial. Assim. São pessoas de muita importância e valor, né? Muito e gratidão por elas. Muito, eu tenho muita gratidão por elas. E aí, Enéas, passado esse tempo aí de confusão mental, que eu creio que é normal, essa confusão que deu, né? Você voltou uns anos atrás. Quando que você começou a voltar ao normal, a sua mente? Então, na verdade, a minha mente começou a voltar ao normal porque esse mesmo meu irmão, ele tem muita paciência. Nossa. Ele é amoroso, é um paciente. sossego. Ele não é tão amoroso assim, não. Ele é bravo. É paciente. Mas ele é paciente pra caramba, assim. Ele é muito paciente. Muito. Sei. Ele explica, e aí ele foi começando a falar, Inés, aconteceu isso com você, foi assim, 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 né? Você tem que ter mais calma, mais paciência, porque se você estar com isso, vai acontecer com você tudo de novo. Sim, e tal. Você não podia, né? E aí ele começou a explicar pra mim, falar assim, Inés, o seu filho vai fazer 10 anos. Né? Você já não é mais casado com a Marlene. Ele explicava, eu ficava assim, porque um dia eu perguntei pra ele, por que a Marlene não veio no hospital aqui ainda? Né? Não entendi o porquê, né? É porque eu não era mais casado com ela. Né? E aí? Mas é interessante que ela é minha prima, né? E quando eu acordei, ela falou comigo depois, né? Falou, Inés, como é que você tá? Espero que você se cuide, vai acontecer de novo e tal. Ela é gente boa pra caramba, assim, a gente dá super bem, assim. Sim. Né? Geralmente casais que são separados não se dão bem, nem né? querem se ver mais, mas né? ela se dá muito bem, assim, graças a Deus. E eu fui me conscientizando com essas coisas. Né? Fui reabilitando com essas coisas. Mas mesmo assim a minha cabeça me pregava peças ainda. E o meu irmão, ele também é muito palhaço. Por quê? Teve situações no hospital, por exemplo, teve uma situação que a fisioterapeuta veio até o meu quarto e eu tava de costa pra porta. Né? Porque eu tinha que ficar virando o corpo por causa da minha escara, né? E aí eu ouvi a voz dela. Aí ela falou assim, ô Éder, fala pra Inés que eu vou ali e já volto. E eu ouvi, né? Porque o meu ouvido, ele ouve longe pra caramba. E aí, beleza, tava lá, de boa. Aí daqui a pouco eu senti que demorou um pouquinho, eu falei, ô Éder, cadê a fisioterapeuta? Aí esse dia eu falei, eu endoidei mesmo, só pode. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, que fisioterapeuta, Inés? Eu falei, a fisioterapeuta acabou de vir aqui no quarto, velho. Ele falou, você tá ficando loucão, velho. Ai, não, ele falou isso pra você? Aí eu falei assim, pronto, pensei comigo, falei, pronto, surtei de verdade mesmo agora. Aí ele falou assim, né, só entrou uma enfermeira aqui, te deu um remedinho no seu acesso aí e foi embora, você não viu? Não, eu falei, eu vi? Eu ouvi a voz ele falou assim, não, da físio e tal. Aí ele pegou e falou assim, não, velho, não foi a físio não, foi a enfermeira. Ele falou com tanta convicção que eu acreditei. Você falou, pirei, velho. Falei, não, endoidei mesmo. Daqui a pouco ela voltou e falou, Inés, voltei. Eu falei, você que veio aqui? Ela falou, foi. Eu falei, ele falou, você tava te zoando, filho. Você acha que eu não vou ter história pra contar no final do ano? Eu vou ter história pra contar no final do ano. Né? E foi assim, o hospital, graças a Deus, as pessoas que cuidaram de mim, assim, cuidaram com muito zelo. Muito carinho, né? O Dr. Josimar, que é o responsável pelo Hospital Municipal lá de Maringá, ele é meu amigo pessoal, né? E ele teve uma atenção muito boa comigo. A minha prima, que não fazia parte do departamento ali do Hospital Municipal, ela fazia parte de uma outra área. A minha prima, todo dia, essa aqui que me levou para o hospital junto com a minha cunhada, né? Todo dia ela ia de manhã, à tarde e à noite no meu quarto. Todo dia. E quando ela estava de folga, ela mandava mensagem. Como é que você tá? Você tá precisando não sei o quê? Né? Ela fazia questão de, na hora do banho, ela me dar banho, né? Para poder dar banho. Ela dava um banho mais... Porque os outros davam um banho meio que superficial, ela dava um banho mesmo, assim, alagava o quarto mesmo. Dava um banho mesmo, pra valer, um banhão né? mesmo, assim, né? E era bem legal, assim. E, Inés, conta pra mim, assim, o dia, né? Você ficou 100 dias no hospital, é isso? Isso. O dia que você ficou sabendo que você ia sair do hospital, como que foi isso pra você? Na verdade, eu não podia sair do hospital antes de algumas coisas, né? Porque eu adquiri uma bactéria no pulmão. Certo. Né? Então, assim, pra mim, aquilo ali, eu falei assim, nossa, eu vou ficar bugado com muita coisa. Muita coisa, né? Inclusive com o lance de cantar, né, essas coisas, isso, né? Isso, você não achava que talvez isso aí não voltasse. Só que aí, eu conversei com algumas pessoas do hospital e falei pra eles o que eu fazia. Né? E aí foram olhar no Instagram, foram olhar no YouTube. Nossa, você viram que era um... Aí eles falaram assim, nossa, velho, não dá pra acreditar que você faz tudo isso. Eu falei, pois é, eu faço. E aí, a fonoaudióloga do hospital se interessou. Porque assim, eu usava tráqueo, tive que usar tráqueo. Quem usa tráqueo, geralmente perde a voz. Sim, porque mexe muito mexe aqui, muito né? com a prega vocal. Então perde a voz. O que eles fizeram? Eles fizeram usar um aparelho para poder eu não forçar a voz. E colocaram a tráqueo, primeiro de 7, que era horrível aquela tráqueo. Eu detestava aquele negócio porque eu não podia mexer muitas coisas, eu odiava, de verdade. E aí eu comecei a falar com ela, ela falou assim, Inés, a gente vai tratar isso aí e vamos ver se vai dar certo.
começou a me passar alguns exercícios, diminuiu minha tráqueo para 3. Aconteceu uma coisa comigo, quase que eu morri depois de acordado ainda. Sério? Porque eles colocaram, eu não sei explicar muito bem assim, mas eu lembro o que aconteceu. Teve alguma coisa que eles colocaram aqui dentro da minha laringe aqui assim, para poder ajudar a minha voz a voltar. E um dia tossindo, esse negócio soltou, pulou para fora, que era uma bolinha que tinha aqui dentro, aqui assim. Ela pulou para fora. No que ela pulou para fora, eu sufoquei. Meu Deus. Sufoquei mesmo. Sufoquei. Eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos, para mais um pouquinho sem respirar. Gente. O meu irmão colocou oxigênio para poder ver se eu respirava, mas eu não respirava. Meu irmão foi chamar um enfermeiro. Demorou um pouquinho para o enfermeiro vir. E quando ele veio, ele não conseguia colocar a bolinha de volta. Meu pai. E eu sufocando mesmo, sufocando. Aí eles foram tentando ajustar, até que ajustou. Aí eu falei pro meu irmão, mano, eu não quero usar esse bagulho, velho. Não quero usar esse negócio de jeito nenhum. Escolheu o risco, né? Ele foi nessa. Aí o meu irmão, essa noite, ele ia pra casa pra poder ele dormir, descansar, né? E quem ia vir é minha tia. E eu falei pro meu irmão assim, quem ia vir era minha mãe. Aí eu falei assim pro meu irmão, falei assim, mano, deixa a mãe vir não, velho. Se acontecer isso comigo de novo, a mãe não vai saber o que fazer, mano. Você confiava no teu irmão, né? Porque ele que tava comigo mais tempo, então ele fazia as coisas pra mim lá dentro e tal. E aí ele pegou e falou, René, relaxa que eu vou conversar com a mãe, vou explicar pra ela direitinho o que é pra fazer, se acontecer alguma coisa. E eu não ia te deixar aqui sozinho se não soubesse que dava pra fazer, pra o pessoal ficar atento a você. E aí, no outro dia, quando meu irmão chegou, ele falou assim, abre a boca. Aí eu abri. Aí ele falou assim, eu vou mandar tirar esse negócio de você, que esse negócio tá solto ainda. Aí ele foi e pediu pra soltar, pra tirar. Aí tiraram. Né? Aí eu continuei com a tráqueo de 3. Quando eles foram tirar a tráqueo de 3, eles chegaram e falaram assim, Enéas, você vai tirar a tráqueo e vai ficar sem voz durante os 15 dias e quando sua voz voltar, não vai ser a mesma coisa. Aí eu falei, pronto, acabou minha vida. Porque você trabalha com a voz, gente. Sempre trabalhei com música, desde os 18 anos. E você ficou 15 dias sem falar? Não. Não? Não. O que aconteceu? Na hora que chegaram a tráqueo, eu tava falando normal e cantando normal. Meu Deus, que coisa mais linda. Eu arrepio de lembrar disso porque eu chorei na hora, que assim, coisa linda. E você consegue... Bom, você consegue. Canta um pedacinho de uma música aqui pra nós, então? Canto. Canta pra você ver o milagre, gente. O milagre foi total, né? Foi total mesmo, total, literalmente. Gente. Olha, ele renasceu, a voz continua a mesma, né? Não perdeu o teu trabalho e tem tudo um propósito. O lance da voz, assim, a única questão que mudou, assim, por exemplo, porque como eu fiquei muito tempo sem treinar, eu não tenho a mesma resistência que eu tinha antes, né? Mas isso é questão de Mas tempo, eu tô fazendo os exercícios e dá pra poder voltar. Mas eu tô cantando bem, assim, tranquilo, assim, com a mesma profissionalidade de antes. Canta um pedacinho pra nós, só um pedacinho, vai. Canta. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E essa música fala o que ele fez com você, a fidelidade dele, não é? E essa música é a música que eu canto desde que eu me lembro na minha vida, que eu sempre cantei ela, sempre. Desde que eu me lembro, assim, é a música que eu sempre cantei, sempre. Que lindo, né? Ele, quando ele restitui por completo. Por completo. Não fica nada pra trás. O lance da restituição, vamos dizer assim, física, né, primeiramente, assim, eu sou grato a 2 pessoas que estavam no último ano de fisioterapia no hospital, além da fisioterapeuta do hospital, né, mas eram 2 estagiários que estavam lá na fisioterapia, que é a Laís e o Heitor, né. Eles chegaram como quem não queria nada, né, e sabia da minha situação, assim, e a Laís muito amável, assim, o Heitor também muito amável. Eles conseguiram colocar eu de pé, conseguiram começar a fazer eu caminhar dentro do hospital com um andador, mas eles fizeram isso. Fizeram, coisa que outras pessoas, não a fisioterapeuta do hospital, a fisioterapeuta do hospital, ela também me ajudou a fazer muita coisa lá dentro, inclusive ficar de pé, foi ela que me ajudou muito, ficar de pé,
a conseguir sentar e tal, e beleza. Mas a Laís e o Heitor, eles foram duas pessoas que, sabe... Firme, né? Pegaram, firme, assim, com todo carinho eles pegaram e fizeram com que eu andasse dentro do hospital, assim, né? Quer dizer, dentro do meu quarto, que eu não podia sair para fora no corredor por causa da bactéria que eu tinha. E o dia que eu saí, que foi quando você perguntou lá no começo, aí eu só expliquei essas coisas para você entender, o dia que eu saí, estavam todos eles lá no quarto. Eles estavam lá? Estavam lá no quarto. Né? Estavam no quarto. Isso é um milagre, né? E aí tiraram foto, a Laís lindo, chorou então. e tal, foi coisa linda. E uma coisa interessante, um dia antes, isso aqui que eu vou falar, gente, é complicado, mas vocês vão entender, tá? Ah, então fala pra nós. No hospital não pode entrar criança. Certo. Não pode. É. Na situação que eu estava também não pode. Ninguém pode entrar no meu quarto, uma criança ou até mesmo um adulto, só não fosse para poder ficar comigo. Tanto que eu não tive visita no hospital. Não tive visita. No dia 30 de março... Dia do meu aniversário. Aniversário do meu filho também. Ah, é? Do meu filho também. A minha prima, que é enfermeira do hospital, ela arrumou uma situação para conseguir levar meu filho para dentro do hospital. Conseguiu? Nossa, eu me acabei de tirar aquele dia. Gente do céu. Porque eu e meu filho somos muito ligados, né? Aham. Muito ligado mesmo, assim, muito. E aí, como que foi E esse aí, momento? nossa, a gente cantou parabéns pra ele no hospital, teve bolo, teve salgadinho, teve refrigerante, todas essas coisas assim. E ele ficou um tempão comigo lá no hospital. Uma festa Tanto que eu pra tava fazendo hemodiálise esse dia, e ele ficou lá no tempo da hemodiálise todinho. E minha hemodiálise demora 4 horas. Aham. E ele ficou comigo o tempo todinho lá dentro do hospital comigo lá e tal, conversando do jeitinho dele, que ele é meio, né, tímidozinho assim. Mas pra você... Mas ficou lá. Ninguém acreditou que ele entrou no hospital. Ele conseguiu, né? Minha prima, ela foi foi, fenomenal com essas coisas aí. Foi assim, até curador isso aí, né? Levar ele pra no mim dia do foi, aniversário, com certeza. Foi muito assim. Que lindo isso. Você foi muito presenteado, né? Fui. E aí, quando você saiu, que dia do hospital? Saí no dia 31. Outro não, dia? no dia 1º. No dia 31 eu recebi alta. Só que aí não tinha como eu vir, por causa que eu tinha que fazer hemodiálise lá ainda, né? E aí não tinha como eu vir pra cá, porque também não tinha ambulância disponível ainda. Aí no dia 1º foi o dia que eu saí de Maringá para poder vir para... Veio para Cianorte. Cianorte, tá aqui em Cianorte, na casa do meu pai. Do pai, né? Pastor Altemar, né? E tá, disso tudo, né? Qual a lição de vida que você tira? Porque você é um milagre. A gente é um milagre vivo que tá aqui na nossa frente, né? Porque só Deus para fazer tudo isso e Ele entrega tudo melhor ainda, né? Márcia, pode ter certeza. Sobre lição de vida, sobre o que eu tiro para mim sobre isso tudo, né? Às vezes a gente entra em um mundo dentro da mente da gente que bloqueia muitas outras coisas. Uhum. Por mais que você seja próspero com alguma coisa, por mais que você seja inteligente em determinada situação, em determinada circunstância ou em determinado assunto e tal, por mais que você faça muitas coisas, faça e aconteça, você tem que se preocupar não só em fazer ou mostrar que está fazendo, mas tem que se preocupar também com você. Porque a prioridade da sua vida tem que ser você. Sempre você, nunca os outros. Exatamente. E uma coisa que eu sempre fiz, que eu fazia muito antes, era priorizar os outros e esquecia de mim. E muitas vezes, até ontem eu estava pensando sobre isso, né? Que eu acho uma frase que cabe nisso aí. Muitas vezes o não para os outros é um sim para você. Pra gente, exatamente. Porque às vezes a gente faz o contrário, a gente dá não pra gente, mesmo não querendo, atende os outros. Você mudou essa concepção, então. Porque eu sempre fui um cara tipo assim, você me chamou para qualquer coisa, eu tava indo. Mesmo que tivesse difícil para mim, eu falava assim, eu vou chegar um pouquinho assim, mas eu vou chegar. Tipo, vou chegar uns 10 minutos atrasado, sabe, eu posso ir tal hora, mas eu ia. Né? Só que isso aí, por exemplo, isso aí me desgastou muito, tanto psicologicamente como fisicamente. Outras coisas, tipo assim, eu não tinha uma questão, não dormia bem mesmo, assim. Eu tomava remédio para dormir e mesmo assim eu não conseguia dormir direito. Hoje em dia eu tenho um sono profundo. E o que eu tiro, né? E até falo pra galera sobre isso, falo, gente, saúde mental é uma coisa primordial também na vida do ser humano. Porque se você tem uma boa saúde mental, a sua vida vai bem. Vai muito bem. Essa oportunidade que Deus me deu de retornar, né, depois de tudo que aconteceu, eu tenho pra mim com o quê? A minha vida ser uma vida diferente, né? O meu pensamento ser um pensamento diferente a respeito de muitas coisas, dos pensamentos que eu tinha antigamente, sabe? E a minha atitude com muitas coisas também ter uma atitude diferente. Porque foi que nem você falou, né? Você dizer não é o mesmo que você dizer sim pra você mesmo. Exatamente. Né? Então assim, você tem que pôr na balança muitas coisas. O que é bom pra mim? Vai fazer bem, né? Vai me fazer bem? Vai. Se não vai me fazer bem, você não vai desagradar outra pessoa e você falar assim, hoje não dá. Você não vai desagradar. Às vezes a pessoa pode ficar triste, mas
Se a pessoa tiver uma consciência madura, né? Se ela for uma pessoa parcial e tal, ela vai entender que aquilo ali é uma coisa que no momento, pra você, né? No caso pra mim, que eu vou estar falando que não, é um momento meu, uma oportunidade minha, sabe? Exatamente. Eu estar tendo um tempo pra mim, porque quando a gente não tem um tempo pra gente mesmo, a gente acaba se prejudicando com muita coisa. Se prejudica, porque você acaba ficando estressado, cansado e não consegue realizar o que você tem para fazer, atende os outros e aquilo ali vai acumulando. Ó, eu vou te falar uma coisa que meu filho me falou pra mim. Meu filho tem 10 anos, tá? Ele chegou pra mim e falou bem assim: pai, você não é mais nervoso, né? Ah, porque você estava estressado então, antes. Eu falava, por quê, filho? Ele falou, pai, porque você era nervoso, os outros ficavam meio assim quando você falava as coisas com os outros, você falava, sério, filho? Ele falou, sério, pai, as pessoas, porque meu filho ele é bem sincero com as coisas que ele fala, né? E a gente é muito amigo, né, que eu te falei. E ele falou, pai, você era muito nervoso, pai. E eu vi assim, eu falei, você já falou pro pai, meu, que ele já tinha falado pra mim outras vezes, né? Pai, você é muito nervoso, pai. Ele fala desse jeito, né? Que é muito bonitinho o jeito que ele fala. Sim. E ele falou assim, você não é mais nervoso, né, pai? Eu falei, filho, a situação que o pai vivia, que tinha na vida do pai, era uma, agora é outra, por exemplo. Você imagina, o cara tem o trabalho para poder, né, fazer a coisa acontecer, para você poder se manter a casa, manter o filho e tal. Você começa a ter um distúrbio hormonal ao ponto de você engordar pra caramba. Isso mexe a sua com cabeça tudo, né? fica uma bagunça terrível. Exatamente. Né? E aí você não consegue aliviar o estresse, não consegue desestressar, não se preocupa com você, se preocupa com os outros. E aí você acaba descontando em comida. Às vezes você fala assim, mas eu não como muito. Peraí, será que você não come muito? Como assim? Pra você ter ideia, quando eu saí do hospital, eu não conseguia comer a comida no hospital. A comida no hospital era boa. Vinha muita comida. Eu dava 2, 3 colheradas e não conseguia comer. Nossa. Quando eu cheguei na casa do meu pai, o pai colocava comida pra mim e falava, pai, não consigo comer isso aí não, velho. É muita comida. É muito, porque você diminuiu, né? Diminuiu muito. E aí eu falava pra ele, põe só umas 2 colherzinhas de arroz e meia de feijão e tá bom demais. Não descia. De jeito nenhum mesmo. E assim, hoje em dia eu vejo o quê? A minha cabeça, eu penso assim, eu tenho que manter minha alimentação saudável, claro, né, com certeza. Eu não consigo exagerar com nada que eu vou comer, nada. Mudou, né? Mudou completamente. E a minha mente sempre pensa assim, ó, eu penso em ajudar o próximo, sempre, porém eu tenho que priorizar a minha vida e a minha saúde. Eu sei que Deus tem um chamado para minha vida, como sempre teve, como eu já fiz muitas coisas, né, na obra de Deus, mas eu sei que ainda o chamado deve ser, na minha cabeça é um chamado que é bem mais forte do que eu imagino, porque teve um amigo meu que falou para mim assim, você pegou a senha errada. Chegou lá no céu, Deus olhou assim e falou, não, chegou fora não, pode voltar, né? É que tem um propósito para se cumprir aqui ainda. Exatamente. Né? Então, assim, eu creio que agora ele te deixou, né? Permitiu que não era a hora realmente, não teu amigo hora, não está errado, mas vai acontecer algo, né? Você vai começar a cumprir esse propósito que Deus já está cumprindo, né? Sim. Eu creio. Está cumprindo muito, viu, Márcia? Porque na primeira vez que eu cantei na igreja, depois que eu acordei, foi na igreja aqui de Cianorte, na igreja do meu pai. Meu pai congrega. E eu imaginava que eu não ia conseguir tocar. E você conseguiu? Consegui. Então. Na minha cabeça, não entrava os acordes certinho na minha cabeça, mas eu achava que a minha mão não ia seguir. E foi? E foi. Um amigo meu, não sei se você conhece ele, é bem conhecido aqui em Cianorte, né? O Giliard. Né, eu já ouvi falar dele. Ele tinha uma loja por aqui, assim, ele mexe com umas coisas bem legais, assim. E ele foi na casa do meu pai, levou um violão e tal, e acabou deixando o violão lá pra mim. Falei, fica com o violão aí pra você poder, né, dar uma tocada, quem toca gosta das coisas. Como eu não trouxe nada de Maringá pra cá, ele deixou o violão lá comigo lá. E pra você? E eu, no começo, assim, eu não conseguia pegar o violão, não conseguia. E agora eu consigo pegar, inclusive, né, tô pegando sempre lá e tal, e tá voltando as coisas normal. E pra mim isso foi uma vitória muito grande, porque no meu conceito eu não ia conseguir tocar. Você vê, né? Domingo passado eu também toquei numa outra igreja que o pai foi pregar e eu ficava pensando assim, será que eu vou conseguir pregar e tocar e cantar, né? E eu consegui. Conseguiu e vai conseguir muito mais, porque esse é o propósito, né? É um dos, né? E vai acontecer, porque eu creio assim, né? Deus te deu muitos talentos. E esses talentos vão ser usados agora. Teu testemunho já era forte, mas agora ele é mais completo, né? Com tudo isso que você viveu. Então tem muita coisa que ele precisa e ele vai usar você, né? Para tocar outras pessoas, outros corações. Amém. E glória a Deus pela tua vida, né? Por esse nosso Deus que ele é vivo, eficaz, né? E as coisas acontecem na hora que ele determina. Exatamente. E você
é isso, né? É um milagre vivo, uma prova viva das bênçãos de Deus. Exatamente. Quero te agradecer por você ter vindo aqui. E se alguém quiser entrar em contato com você, pode entrar pelo Instagram. @EnéasAlves, né? Aham. Você já me acha lá. Já acha lá, você vai ver todo esse talento que ele está falando, que você ouviu ele cantando aqui. E você pode conversar com ele lá. Obrigada, Pode, Enéas, chama lá que a gente tá lá. por ter vindo aqui, foi uma honra te receber. Eu fiquei muito feliz, Eu viu? também fiquei. Fazia tempo que eu não via você. Faz tempo. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe, Amém. viu? Gente, olha que delícia, né? A gente poder estar com o Enéas, ouvir ele contar e falar, né? E cantar desse testemunho do que Deus tem feito na vida dele. E tem muito mais. De repente você está aí do outro lado, você está meio desiludido da vida, olha, Deus tem um propósito para sua vida. E ele vai acontecer, né? De repente você pode passar por algum processo, porque, Enéas, a uva, para ela se transformar em vinho, ela passa por um processo, não é? Nossa. Ela é esmagada para se Sim. transformar no vinho. Então, muitas vezes nós somos esmagados para a gente se transformar nesse vinho. E, de repente, você está passando por um processo. Dá o melhor que tem na nossa vida, né? É, exatamente. Então, se você está nessa situação, não desanime. Fica firme aí, ó, que as coisas vão acontecer. Quero agradecer aqui a Imperador Home Designer por nos receber aqui com esses cenários maravilhosos, gente. Você que está aí querendo trocar, dar uma modificada na sua casa, este local aqui, olha, é lindo demais. Além da tranquilidade que você encontra aqui em produtos que vão deixar a sua casa mais linda, seu escritório, tem muita coisa linda. É só entrar em contato aqui com a equipe aqui da Imperador Home Design. Tem salas de jantar, salas de estar, muito espaço bonito para você. Você vê aí algumas imagens. Então aproveite e entre em contato aqui com a equipe da Imperador. Um beijo e até o próximo em família. Tchau, gente!